Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, vamos ler aqui. Vamos ler a partir do verso 12, amém? Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Verso 12 a seguir. Amém? Amém? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Poderia sentar. 8 anos, como mencionou a irmã Marina, e aqui está bem visível aqui na parede. E eu fiquei pensando ali fora, da última vez que é aniversário da sede, eu falei lá, era 16 anos, e eu falei, tem 16 anos que eu estou aqui. Agora 8 anos, tem 8 anos que eu estou aqui. Daqui a pouco, referência de idade não vai ser mais o presbítero João, vai ser eu. Estou desde o início de todas as coisas aqui. E eu fico muito feliz e grato ao Senhor por ter me dado a honra de ter me vocacionado. A palavra é essa que o pastor Eliezer usou aqui no início. É a vocação de Deus para os seus eleitos, chamados para uma obra. E quando entendemos esse chamado, queridos, há uma série de fatores aí que devem ser identificados. E um deles, é claro, é a perseverança. São 8 anos de congregação, da reunião dos santos, um dia após o outro aqui, nos reunindo, meditando na palavra, como a irmã Marina mesmo disse, se for dar tempo aqui para o testemunho de quantas coisas o Senhor já nos fez testemunhar aqui, neste lugar, não caberiam no livro, escrito em palavras, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é grande, o Senhor tem feito maravilhas. Eu lembro também que o pastor Fernando está aqui também desde o início, nos ajudando nessa obra. Eu passei por ele ali, eu olhei de novo, falei, você é da presbiteriana Volta de Cristo? Tem que juntar as duas, e abrir um outro ministério ali. No final de semana passada estávamos juntos. Por quê? Porque o Senhor reúne o seu povo. Independente da placa, da denominação, somos vocacionados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. E nada como um tema tão oportuno como esse para glorificarmos a Deus por nos preservar até aqui. Como diz na sua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos preservado, debaixo da sua graça, e só Ele é capaz de nos manter firme, de pé, nessa jornada. Então o tema proposto, o primeiro tema da noite é na perseverança do caminho. Na perseverança do caminho, ou seja, existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho, querido, nós já sabemos, é um caminho árduo. Existem obstáculos a serem vencidos para que, enfim, alcancemos o propósito designado, não por nós, mas por aquele que nos chamou. Existe uma meta estabelecida. E tomar aqui, nesse texto, a figura do apóstolo Paulo para termos como exemplo de perseverança, é no mínimo, não sei se eu posso falar dessa maneira, no mínimo covardia para nós como cristãos. Porque se considerarmos todo o contexto que o apóstolo Paulo vivenciou e mesmo assim perseverou até o fim, é no mínimo nos humilhar diante de Deus. Por que isso? Porque somos oscilantes na nossa fé. Somos oscilantes na nossa caminhada. O apóstolo Paulo também teve seus altos e baixos, mas de todas as formas ele encarou como uma única visão, como uma única perspectiva. Ele dizia, é para a glória de Deus. O importa é que Deus seja glorificado. O importa é que o nome do Senhor seja pregado.
Prendem o apóstolo Paulo, ele diz, mas aqui é mais uma oportunidade para pregar o evangelho. Ele vai em suas missões ao mar, é mais uma oportunidade para pregar o evangelho. É lançado ao mar, é mais um testemunho para glorificar a Deus de preservação. Em tudo o apóstolo Paulo enxerga a mão de Deus o preservando, o garantindo até o tempo oportuno, até o tempo em que ele faça se cumprir na vida do apóstolo Paulo o propósito para o qual ele foi designado. Essa era a única certeza que o apóstolo Paulo tinha. Foi chamado para um propósito específico. E eu sei que no dia que o Senhor me chamar, é porque esse propósito aqui, ele já foi concretizado. É por isso que ele diz que não importa, né? O viver para mim é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro. De todas as maneiras, ele estaria satisfeito. E perseverar significa persistir, permanecer, continuar de alguma forma ou maneira, e essa, queridos, essa convicção, essa certeza, ela deveria ser a força motriz de todo cristão. Perseverar. Porque não é simplesmente o estar inserido numa igreja, não é simplesmente fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se reúnem em alguns dias específicos, não é simplesmente isso, não é simplesmente estar debaixo, como costumeiramente ouvimos dizer, debaixo de uma cobertura espiritual, pastoral, né? As pessoas, eu estou na igreja porque eu estou debaixo da proteção do meu pastor. Aí ele se sente mais seguro. Quantos testemunhos e experiências de pessoas nós tivemos, ouvimos esse relato, o pastor Cleio sabe disso, de pessoas que correram para missionar a volta de Cristo, dizendo, e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu estava em tal lugar, mas eu saí de lá, o pastor não me abençoou, e agora? O que é que eu faço? Eu estou perdido? Eu estou debaixo de uma maldição? Eu estou sem cobertura? Eu estou desprotegido? Porque, geralmente, condicionamos todas essas coisas ao agora, ao momento. As pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que é palpável, e isso é muito natural da nossa parte, querido, humanamente falando, é assim que nós somos. Nos sentimos muito mais seguros com aquilo que nós vemos, daquilo que está próximo de nós, e é nessas coisas que nos apoiamos. Quando é com essa perspectiva que olhamos a nossa caminhada, então sim, não vamos perseverar por muito tempo. Porque uma hora ou outra, todo esse ponto de apoio, ele vai ser tomado de nós. Ele vai ser tomado devido às circunstâncias, quer sejam financeiras, quer sejam na questão física, por saúde, emocional, enfim, queridos, nós somos vulneráveis a isso. E quando esses pontos de apoio são tomados, estamos perdidos, não há como preservar. Então, com essa perspectiva, não há perseverança. Então, é necessário olhar, primeiramente, a condição ou a posição em que nós nos encontramos. E eu convido você a observar a sua condição, não diante das pessoas, não diante do mundo, mas diante de Deus, do nosso Senhor. E quando fazemos essa análise, é necessário rebuscar na palavra de Deus, na nossa mente, na nossa experiência, primeiro, quem é o Deus que nos chamou? Quais são as promessas que Ele fez para nós? Quais as garantias que nós temos? Da onde que Ele nos tirou? E aí sim, nós vamos ter um ponto de apoio firme, uma rocha eterna. E aí eu quero ver quem vai oscilar na fé. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele dirige-se a uma igreja que ele mesmo plantou. E vários foram os motivos que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse a essa igreja, a qual ele tinha muito apreço e muito carinho. E apesar de ser uma boa igreja, ela estava sob ameaças com falsas convicções. E o outro motivo, o qual faz com que o apóstolo Paulo escreva, é a gratidão pelos irmãos que, de alguma maneira, entraram com providência na questão financeira, mandando assim algo para suprir as suas necessidades. O apóstolo Paulo foi muito grato a eles por isso, porque não abandonou nas suas necessidades. E também ele escreve para dar notícias acerca da situação. E sabe o que é mais engraçado sobre isso? Essa carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria.
E o que faz ela ser uma carta tão especial é exatamente o contexto no qual ela é escrita. O apóstolo Paulo estava preso, com o futuro incerto, duvidoso. E mesmo assim, de próprio punho, ele toma do seu tempo para escrever aos seus irmãos, dando conselho, orientações das práticas a serem exercidas para que a igreja crescesse, para que fosse uma igreja saudável. Ele ainda assim, e isso revela toda essa certeza, toda essa alegria, toda essa motivação que o apóstolo Paulo empenha nessa carta, mostra a confiança que o apóstolo Paulo tem, não nos irmãos a qual ele se dirige, mas no Deus que o salvou, no Deus que o livrou. Ele tinha certeza daquilo que Cristo havia feito por ele. Então ele traça, primeiramente, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, ele faz um panorama acerca de toda a sua experiência. O apóstolo Paulo faz isso. E ele mostra aqui, né, que ele teve uma experiência muito real com esse Deus. Isso faz com que ele traça um panorama a respeito da sua experiência com Deus. Então ele faz um comparativo da sua vida, como era antes, e agora como é na atualidade, no presente. E é isso que faz, que traz convicção na vida desse apóstolo. Isso que faz a sua fé ser grande, maravilhosa. E isso a igreja de Filipe toma como exemplo para si. Quem era o apóstolo Paulo antes de Cristo? Talvez aqueles que o conhecessem dizem, não, era um homem benquisto na sociedade, um empreendedor, um zeloso da lei. Mas apóstolo Paulo, se olharmos a sua experiência, quer ver, vamos ali em Atos, capítulo 9, o que Lucas escreve a respeito dessa experiência. Então ele vai ver como é que foi esse encontro. No capítulo 9 de Atos, Lucas escreve, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, que eram conhecidos como os cristãos, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, olha a convicção que ele tinha. Ele tinha certeza que estava fazendo algo em prol de Deus, zelando pela integridade do seu Deus. Indo ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, e isso aqui é interessante aqui, quem és tu, Senhor? Ora, se o apóstolo Paulo não sabia quem era, como ele chama de Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo diretamente a Cristo? Não. Estava perseguindo os cristãos. A quem tu persegue, mas levanta e entra na cidade onde te dirão, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-a pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E dentro da temática proposta para essa noite, na perseverança do caminho, eu quero colocar aqui um subtítulo que se diz os desafios da perseverança. E o primeiro desafio que eu quero expor aqui para os irmãos, baseado na palavra de Deus, é que o primeiro desafio é reconhecer o senhorio de quem o chamou. Reconhecer o senhorio de quem o chamou. Sabe por que eu digo isso, queridos? Muitos estão frequentando a igreja.
Muitos estão se reunindo na igreja, mas não há perseverança. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor de si mesmo. Ele é Senhor da sua vontade, Ele é o Senhor do seu destino. Então, ele se frustra com as suas próprias decisões, ele se frustra com as suas próprias experiências, e aí não há perseverança. A primeira coisa que o apóstolo Paulo demonstra aqui é que ele teve encontro com o Senhor, e na sua experiência, imediatamente ele diz: quem és tu? Senhor. Ele sabia que era Jesus a partir daquele momento. Ele sabia. A partir de então, toda a vida de Paulo mudou. Na verdade, aquela vida se desfez, ele passa agora a ter uma nova vida em Cristo. Ele passa a ter um novo Senhor. Por isso, para se perseverar no caminho, é necessário saber quem está te conduzindo. Quem é o teu Senhor, meu querido? Quem é o seu Senhor? No versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo faz um retrospecto da sua vida e analisa a luz da sua experiência pessoal com Cristo. E aí nós vemos esse relato, como aconteceu com o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos. Por essa experiência, após contabilizar a sua vida, o apóstolo Paulo, ele, a partir do momento, ele sabe quem é o seu Senhor, ele abre mão dos seus valores do passado, e ele agora assume naquele momento a postura de um atleta que corre apressadamente para chegar à meta final da sua carreira cristã. Ele agora tem um novo desafio. É levar o nome desse Senhor para todo lugar que ele vá. Então, o primeiro desafio é reconhecer o senhorio de quem o chamou. Eu vou correr um pouquinho para não se estender muito, tá, querido? O segundo desafio é a responsabilidade no exercício do chamado. Quase que eu me complico para poder desenrolar isso aqui, porque foi algo que Deus colocou no meu coração, né, falando comigo. Mas existe na perseverança, queridos, uma responsabilidade. Existem duas verdades distintas, só que paralelas, que todo crente deve estar firmado nela. A primeira é de que existe a soberania de Deus. Amém? A soberania de Deus, incluindo o seu propósito eterno de graça. Deus, ele é poderoso, amém? Deus, ele é onipotente, onipresente, ele criou todas as coisas. Esse Deus é poderoso, né? Mas a outra verdade que nós não podemos abrir mão é de que existe a responsabilidade humana. Existe um compromisso da nossa parte. E negar qualquer uma dessas verdades é se deixar cair numa morte espiritual, uma cauterização mental acerca do reino de Deus. Quando acontece essa cauterização, querido, é nessa fase que o indivíduo não consegue fazer mais distinção entre o mundo e as coisas de Deus. Para ele, tudo é a mesma coisa. Já viu crente assim? Ele está na igreja, ele está no reino, mas não, isso aí não tem nada a ver. O conselho dele é, não, se te faz feliz. Não, é porque Deus é amor, ele ama você desse jeito mesmo. Pode vir, ele não faz mais distinção. Sabe por quê, querido? Porque ele está com a mente cauterizada. Ele não toma para si a responsabilidade. Esse Deus que é soberano, poderoso, criador de todas as coisas, no uso do seu poder, olha só as coisas que nós devemos considerar. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos selou com o seu Espírito Santo, ele nos concedeu dons, ele nos preserva. E quando negligenciamos essa multidão de bênçãos, ainda nos achamos bons crentes. Ainda achamos que somos bons. Sabe por quê? Essa conclusão precipitada, porque na maioria das vezes tomamos por padrão nós mesmos, os nossos irmãos. Eu sempre sou bom, eu sou melhor em relação ao meu próximo. Eu venho 3 vezes na semana na igreja, o meu irmão vem uma, então eu sou mais crente que ele. Eu tenho mais oportunidade na igreja, o outro não tem, eu sou mais crente do que ele. Sempre comparamos com aquele que nós julgamos ser mais fracos que nós, e ainda nos achamos dignos do favor de Deus. Ou seja,
Não aceitamos que o nosso relaxamento tenha consequência. Não queremos ter responsabilidades. Afinal, por conta da soberania de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. E isso é o fatalismo teológico. Tudo que tem que acontecer vai acontecer mesmo. Então está na mão de Deus. Dessa maneira, eu não sou responsabilizado por nada. Portanto, se eu não perseverar, Deus não pode me cobrar nada. Mas a verdade é que na perseverança existe a responsabilidade humana. Ou melhor dizendo, para não tomar o sentido como de uma maneira genérica, né? Atribuindo isso a todos os homens. Na perseverança há a responsabilidade da igreja. Existe um compromisso. O fatalismo é dizer, não, se aconteceu é porque tinha que acontecer. Já está tudo escrito. É o extremo, né, da teologia reformada. Como é que fala mesmo? Né? Fatalismo mesmo, né? Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta diante de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, olha o que Ele fez, o que foi mencionado aqui. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele nos selou com seu Espírito Santo. Ele nos concedeu dons, Efésios 4. Ele nos preserva. Ele nos adotou como filho. E quando Ele nos dota de dons, é para cumprir papéis importantes na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus. E como assim não há responsabilidade nisso? Com essa perspectiva agora, a motivação que me faz agora congregar, trabalhar para o reino de Deus, não é uma questão de cobrança da parte da liderança ou de outrem. Não, é o sentimento de retribuição daquilo que Ele fez por mim. Da onde Ele me tirou. Apóstolo Paulo viveu uma vida, aparentemente, para ele e para os homens, uma vida muito piedosa. Mas quando ele encontra com o seu Senhor, ele agora considera tudo aquilo como esterco. Porque agora o que importa é viver para Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Terceiro desafio da perseverança é a certeza da salvação. Quando falamos a respeito desse assunto, né, fica um certo silêncio na igreja. Sempre falamos sobre isso. E nós sabemos, queridos, que pelo menos 90% da igreja não tem certeza da salvação. Levanta a sua mão quem tem certeza da salvação. Aleluias. Se eu não tivesse falado isso antes, eu tenho certeza que menos que isso levantaria a mão. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque a nossa certeza, a nossa garantia, ela está sempre condicionada àquilo que nós fazemos. Quando alguém faz uma pergunta como essa para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma retrospectiva das minhas ações. Aquilo que eu fiz hoje, ontem, há tempos atrás, as minhas más ações, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu negligenciei que estava nas Escrituras. E quando tudo isso passa na minha cabeça, eu precipitadamente chego à conclusão de que há uma possibilidade muito grande de eu não ser salvo. Mas para perseverar, tem que haver certeza de salvação. Tem que haver certeza. O apóstolo Paulo diz, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Em outras traduções diz, quanto a mim, não julgo haver aprendido. E independente da tradução bíblica usada, algo fica muito claro para nós em relação a estes versículos aqui. O apóstolo Paulo está profundamente comovido
pois a igreja de Filipos está sendo perturbada por pessoas que imaginam já haver alcançado a perfeição. E isso aqui é um outro extremo. Não tem nada a ver com certeza de salvação. Alguns, por exemplo, em Filipos, poderiam ter assumido aqui, erroneamente, de que, tendo ganho os benefícios maravilhosos da graça, Paulo havia atingido a perfeição espiritual. Outros juntaram tudo aqui, né? Os judaizantes, eles ensinavam aos filipenses que a perfeição espiritual, ela foi possível porque, além de tudo aquilo que Cristo oferecia, ainda tinha a circuncisão e a guarda da lei. Ou seja, estavam agregando coisas à graça. E isso, na mente de alguns praticantes, era atingir a perfeição. Havia também os hereges da época, né? Os gnósticos do século II, que ensinou que a perfeição espiritual aguardava aqueles que atingiram um certo nível de conhecimento. Para cada um existia uma perspectiva, mas não essa era a ótica do apóstolo Paulo quando ele diz, quanto a mim não julgo haver alcançado. Paulo não está expondo aqui uma insegurança, uma dúvida, um suspense a respeito da salvação. Não era isso. O encontro que ele teve com Jesus já lhe trouxe toda a convicção que ele precisava, primeiro para reconhecer quem era o seu Senhor, e agora o papel que ele deveria desempenhar a partir daquele momento. O que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, igual eles estão dizendo que são. Eu ainda tenho muito que correr atrás, porque aquele ao qual me aprisionou, agora eu tenho que conquistá-lo um dia após o outro. E eu vou fazer isso de maneira intensa, deliberadamente. Por isso eu não a julgo haver alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu vou continuando. E para combater essas ideias falsas aí, Paulo, ele não somente na carta aos Filipenses, mas em todos os seus escritos, Paulo traz para nós uma série de bênçãos, de assuntos que reforçam, né? Que traz para nós essa garantia, essa certeza de salvação. Embora fosse, por exemplo, embora fosse uma nova criatura, em Coríntios capítulo 5, verso 17, com um novo coração, que foi unido com Cristo, possuía uma mente renovada, embora tivesse a mente de Cristo, embora tivesse seu pé direito diante de Deus, embora havia sido justificado, haviam sido perdoados, tivesse a justiça de Cristo imputada a ele, embora tudo isso, embora tivesse sido habitado pelo Espírito Santo, Paulo não era perfeito. Ele ainda estava sujeito à tentação, ainda possuía sua carne não redimida, ele ainda era um pecador que lutava contra essa velha natureza, e longe de ter obtido a perfeição, ele estava perseguindo-a com todas as suas forças. Perseguindo com toda a sua força. E nós? O que estamos fazendo com a certeza que nós temos da nossa salvação? Porque aquele que tem certeza da sua salvação, querido, ele não se conforma com aquilo que ele está vivendo aqui. Essa maneira de viver medíocre, sendo que nós temos uma plenitude a viver, a plenitude em Cristo. Ele não se conforma com essa escassez, sendo que nós temos uma abundância de coisas para viver em Cristo. Ele não se conforma com essa insatisfação das coisas, com esses prazeres que o mundo oferece e são passageiros, sendo que ele tem uma eternidade para se satisfazer em Cristo Jesus. Se de fato, igreja do Senhor, temos certeza da nossa salvação, então perseveraremos, um dia após o outro, de glória em glória, buscando conquistar aquele que nos aprisionou para si. Abrindo mão de tudo aquilo que não agrada a esse Senhor. Fazendo a sua vontade, para que, de fato, toda a obra redentora de Cristo se aplique em nós, até que atingimos a estatura de varão perfeito, para que Deus Pai olhe para nós e veja Cristo em nós. Para que façamos isso com excelência, é necessário ter certeza de que a obra de Cristo foi eficiente, foi eficaz na nossa vida. Essa passagem é um golpe
devastador para a falsa doutrina do perfeccionismo, que ainda prevalece em algumas denominações. Acreditar que é perfeito sem ter certeza daquilo que Cristo fez, querido, quando se atinge esse nível de cauterização, esse nível não, esse status, né, no corpo de Cristo, ele passa a acreditar que não há nada mais que ele possa fazer para melhorar diante de Deus. Né? Já viu aquele crente que é perfeito? Ele não precisa mais orar, ele não precisa mais estudar a Bíblia, porque ele sabe tudo. Ele não precisa mais orar porque Deus já fala diretamente com ele, ou pelo menos ele acha que é a voz de Deus. O testemunho dele, que você vê na boca dele, é: não, eu ia fazer isso, Deus falou para mim não fazer. Não, eu ia não sei para onde, Deus falou que não é. Eu ia fazer um negócio, Deus falou que não é para fazer mais. Ele fala comigo. Então, a partir do momento, ele se acha perfeito. Mas isso não é perfeição, queridos. Isso pode ser orgulho, soberba, convencimento, mas não é certeza da salvação. Porque o que a Bíblia nos diz é que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intimidade temos com Ele, mais humildes nós somos. Mais pobres nos achamos. Mais necessitados nos sentimos da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Aquele que está caminhando para a perfeição, todos os dias ele olha para os céus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me preserva, Pai. Porque sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não sou nada. Se não fosse a tua palavra me dando garantia do cumprimento das tuas promessas, Senhor, eu já haveria sucumbido. Mas por conta da tua palavra, porque aquele que falou é fiel, eu creio nela, e por isso eu persevero, mesmo que um dia após o outro seja difícil. Mesmo que o mundo me flagele, mesmo que as pessoas me abandonem, mesmo que minha família me vire as costas, eu persevero, porque eu tenho certeza que as tuas promessas se cumprirão na minha vida. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em mim, há de completar, e é nisso que eu creio, e por isso eu persevero. Fala do apóstolo Paulo não traz para si um questionamento, uma dúvida acerca do seu chamado, mas sugere que havia mais para progredir, para desenvolver, porque não havia ainda atingido o ápice do seu chamado. Essa a perspectiva que nós temos, será, queridos? É aí que o apóstolo Paulo, que muitos estudiosos afirmam que o apóstolo Paulo usa da figura metafórica de um atleta que precisa se aperfeiçoar. Ele toma para si essa figura em sua mente e diz: eu preciso correr. Eu tenho uma meta. Eu tenho um alvo para seguir. Primeira Coríntios capítulo 29, eu não abri aqui, mas quem abriu pode ler. O apóstolo Paulo diz: capítulo 9, verso 24, o apóstolo Paulo, já achei aqui, irmão. No verso 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Existe um prêmio, queridos. É engraçado que o apóstolo Paulo tem na mente essa figura, né, de quem está sempre correndo, tem um alvo estabelecido, mas aqui, especificamente nesse texto, ele diz que parece que existe uma competição. Mas não é uma competição individual, meu irmão, onde eu tenho que competir com você, quem corre mais, quem corre menos, quem fica para trás, quem não fica, eu estou melhor que você. Não. Não é assim.
Na cabeça do apóstolo Paulo, ele sabe que quem corre, esse um que corre, não é uma pessoa individual, é a igreja. Somos nós que corremos, com a promessa de um prêmio a ser alcançado. Outro desafio: deixar o passado no passado. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Oh, meu Deus, e como é difícil esquecer o passado. Principalmente quando lá desfrutávamos, né, de algo que nos trazia conforto, luxo, saciedade, status na sociedade. Tem um rapaz novo trabalhando comigo lá, aprendendo. Ele começou a falar das coisas dele de adolescente, eu prontamente comecei a falar das minhas experiências. E ele me fez uma pergunta que me fez despertar naquele momento. Ele me diz assim: dá saudade daquele tempo, não dá não? Eu fechei a cara na hora. Eu falei: não tenho saudade. Porque tudo era feito em afronta a Deus. Tudo era feito na vontade da carne. E o que era para trás, ficou para trás. O que é passado, é passado. Eram obras que não agradavam a Deus. Mas houve um dia em que o Senhor me chamou, e ali sim eu tive vida. Ali sim eu nasci do alto, eu nasci de Deus. Talvez eu tenha na memória e trago isso como experiência para levar para as pessoas que me ouvem na pregação do Evangelho, dizer que, olha, lá não é um lugar bom. Lá você vai ser machucado, flagelado. Você vai ser humilhado. Lá você vai ser instrumento do diabo. Mas infelizmente nós sabemos que muitos não dão ouvido para isso. A curiosidade fala mais alto e eles preferem ir lá experimentar. Mas quem vos está falando é alguém que veio de lá. Que sobreviveu. Ou melhor, que morreu. Mas nasceu para a glória de Deus. Que nasceu para a glória de Deus. O apóstolo Paulo mostra a necessidade aqui imperativa de termos direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã. Quando ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele diz, é exatamente isso que ele está querendo nos fazer entender. Olha, não olhe para trás, não olhe nem por cima do ombro, a fim de até mesmo calcular a distância que você já percorreu. Quem corre, fixa os olhos na meta que vai chegar. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu achei interessante porque quantas vezes nós paramos e olhamos, olha, eu tenho 30 anos de crente, olha o tempo que eu já vivi, eu já fiz isso, faz aquilo, é muito bom lembrar mesmo. Olha, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 40 anos de crente. Queridos, foi muito bom, foi experiência, mas o tempo que ficou para trás não importa. O que importa é que daqui para frente estamos um dia mais perto do nosso Senhor. Um dia para trás é um dia mais perto do nosso encontro com o Senhor. Não olhe para trás. Não olhe para os seus méritos a fim de vangloriar. Foi Cristo quem preservou, foi Cristo quem providenciou. A glória dele, ele já tomou para si. Cabe a nós agora perseverar. O nosso destino está para frente. Ou melhor, estar para o alto. Ou melhor, estar para o céu. Na eternidade é lá que devem estar os nossos olhos. Se Paulo não esquecesse o passado, não teríamos hoje essas palavras para meditar.
Se Paulo não abandonasse os seus pretensos méritos, não descansaria na graça de Deus. Quando nós ficamos calculando o tempo que vivemos, aquilo que construímos ou deixamos de construir, aquilo que perdemos ou conquistamos, queridos, quando nós fazemos isso, nós não descansamos na graça de Deus, nós não abrimos espaço para receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dar daqui para frente. Não abrimos espaço para isso, porque sempre voltamos batendo na mesma tecla. Eu poderia ter conquistado isso e não conquistei. Poderia ter comprado isso e não comprei. Eu poderia ter experimentado isso e não experimentei. Mas em Cristo, Ele nos garante que tem grandes coisas para a sua igreja. Agora, se nós quisermos sabermos o que é na palavra. Olha na palavra que Ele vai te dizer. Olhar para trás num saudosismo do passado é perigoso. A mulher de Ló, por exemplo, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a orientação divina, foi transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceu no deserto. Olhar para trás não é uma opção para a igreja. Não é. Devemos perseverar. E a perseverança nos leva para Cristo. Para frente. E para finalizar aqui, o resultado dessa perseverança. Rapidamente. Primeiro, é a estatura de varão perfeito. Aleluias. Temos promessa de preservação. E o apóstolo Paulo diz que há o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Claro que poderia detalhar muito mais aqui aquilo que a palavra de Deus diz, mas podemos deixar para uma outra pregação. No final da corrida, o vencedor era convocado da pista do estádio a comparecer diante do banco do juiz a fim de receber o prêmio. Este prêmio consistia de uma coroa de louros. Em Atenas, o vencedor olímpico recebia também uma soma de 500 dracmas. Além disso, recebia juntamente com isso algumas regalias. Era, por exemplo, permitido ele comer com recursos públicos, sentar-se no teatro em alguns lugares de primeira classe e assim por diante. O prêmio era entregue no final da corrida. A vocação celestial de que o apóstolo fala aconteceu no momento da nossa conversão. Ali aconteceu nossa convocação. Então Deus vocacionou, ou seja, Ele nos chamou e seu chamado é eficaz. Achei interessante aqui um comentário de um estudioso, quando ele diz, qual a diferença entre o alvo e o prêmio? O alvo prende nossa atenção durante a corrida. Agora, temos um alvo. Não há nada que possa desviar o meu olhar. Eu estou indo rumo a ele. O prêmio fixa a atenção naquilo que temos na glória. Temos um alvo aqui e um prêmio no céu. E pense como será maravilhoso desfrutar desse prêmio. Amém? Eu quero agradecer a Deus, queridos. Igreja Missionária Volta de Cristo, os irmãos, como em especial a Igreja Presbiteriana Renovada, que tem caminhado conosco aqui. Louvo a Deus por me dar o privilégio de caminhar com os irmãos, de perseverar com os irmãos e de vencer todos esses desafios aqui mencionados essa noite, juntamente com os irmãos. Porque se não tivéssemos vencidos, não estaríamos aqui nesta noite. Mas que Cristo Jesus nos conceda graça, abundante graça, essa graça que superabundou sobre as nossas vidas e consumiu com os nossos pecados. Que Ele nos conceda isso um dia após o outro, para que um dia estejamos todos nós reunidos no céu, para sempre, em nome de Jesus. Parabéns, congregação, Igreja Missionária Volta de Cristo em Bratel. Parabéns, louva a Deus pela vida do pastor Eliezer, a qual Deus vocacionou e trouxe aqui para este lugar para nos conduzir. Deus abençoe em nome de Jesus e agradeço a oportunidade.